polvo. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa e esse é o último bloco. O tempo passa, o tempo voa, mas você vai continuar ligado e ligada aqui no canal Viver Brasil. Vai sim, sabe por quê? Na sequência tem saúde e bem-estar com meu querido Fernando Rocha. Ó, beijo para você, Fernando. Muito bacana, um conceito de saúde mais amplo que traz não só a questão do corpo, mas a questão da mente, da alma também. Aliás, todos os conteúdos do nosso programa, né, e dos programas do canal Viver Brasil ficam à sua disposição no YouTube, canal Viver Brasil, ou então no nosso site, que é a novidade agora, que é o canalviverbrasil.com.br. Lá no site tem todos os programas, dividido por blocos. Você pode assistir na hora que você quiser, com quem você quiser, pode utilizar, de repente, numa sala de aula. Muito do que a gente está falando sobre arte aqui pode ser sim utilizado para você trabalhar, inclusive com crianças, com adolescentes, né, com universitários. Muito legal que esses três convidados estão falando hoje da importância, né, da arte para a formação de uma pessoa. Isso é muito bacana. E esses conteúdos estão à sua disposição, tá bom? Vai lá no canalviverbrasil.com.br. Aliás, ali tem os conteúdos dos outros programas e tem também a revista Viver Brasil, tem o blog do nosso PCO com seus comentários, tudo isso para você dentro da nossa programação. Um novo conceito, né, com mais liberdade, para que a gente possa trabalhar mais, né, e melhor. O Duque, eu fiquei com uma dúvida, você falando da família, né, do seu pai, do seu irmão, da sua tia, né, ou prima, né? Não, irmã e pai. E pai. E os filhos, desenham também? Pois é, rapaz, desenham. E aí, cara? Mas, aquilo que você falou, tem ali o talento. Quantos anos tem seus meninos? Eu tenho 3, né? Eu tenho uma filha, Maria Eduarda, de 16 anos, a Júlia, de 14 e o Gabriel, de 8. Um beijo para eles. Um beijo para minha esposa também, para Daniela. Tem um talento enorme para desenhar, mas os três. Que loucura. Mas só o Gabriel, que é o mais novo, de 8 anos, que gosta. Além de ter o talento, ele gosta de desenhar. A Maria Eduarda, 16 anos, tem um talento incrível para desenho, tem um desenho maravilhoso. Mas não é aquilo que ela quer. Ela quer cuidar de bicho, de cachorro, ser veterinária. A Júlia também tem um talento enorme para o desenho, mas ela também tem um talento enorme para a música. Olha. E canta maravilhosamente bem. Mas quando eu olho os desenhos assim, eu falo, cara... É um desperdício, né? Que legal, Duque. Já o Gabriel, que é o mais novo, gosta de desenhar. Às vezes eu vou trabalhar e tá lá sentado na minha mesa desenhando. Isso. Aí eu espero, deixo ele desenhar. Só quando o horário tá apertando mesmo, eu falo assim, filho, agora não tem jeito. Agora não tem jeito. O Duque, qual que é a importância da Escola de Belas Artes, né, da UFMG, para a sua formação? Assim? Na verdade, até o Duque o Duque existe em função da Escola de Belas Artes. E aí eu conto assim, um pouquinho da minha história. Eu desenho desde muito novo, né? A gente já falou aqui. Com 13 anos eu conheci o Lor, que é um grande chargista, que foi meu mestre, por meio de uma professora de artes, Marci, que me apresentou a ele. E aí eu conheci o universo da arte, da charge, do cartoon. Essa professora já identificava algo em você? Sim, na época eu desenhava histórias em quadrinhos de super-heróis. Isso foi nos idos ele de 86, 87, já tem um bom tempo. Sim. E eu conheci o Lor, fiz um estágio com ele, vim a conhecer o mundo do cartoon e da charge, mas nessa época eu dividia o meu tempo com outras coisas, com música também e cinema, que é uma vontade que eu queria ter de fazer, e eu comecei realmente a estudar Belas Artes. Quando eu tinha ali um segundo, terceiro período, eu participei de um concurso na Federal de desenhos, foi promovido inclusive pelo Lor, um concurso de charges e cartoons para a universidade inteira. Que barato, hein? Eu fiquei em segundo lugar. E o primeiro e o segundo lugar foi convidado para fazer um estágio no recém-lançado jornal O Tempo. Isso já foi em 96, 97. Nossa, cara, que então, coisa assim, bacana, a história hein? ela vai se encaixando ali. Então, a Escola de Belas Artes também tem um papel, né, nessa questão do surgimento do Duque, né? E a professora, né? A professora que é a base de tudo, né? E ela vislumbrou. Os professores, na verdade, você. são a base assim, da formação de todos os profissionais aí que a gente tem, não só do desenho, mas de todos, né? São muito importantes. Aí um salve, uma homenagem aos professores nesse dia do desenhista também, né, que a gente vai comemorar. Então, assim, na verdade, a Escola de Belas Artes, e eu fui, na verdade, estudar cinema, na verdade, né, que era uma outra veia que eu queria exercitar, e de certa maneira eu realizei em 2009 um longa-metragem, que foi o chamado Homem Roxo, que era uma homenagem, na verdade, uma cinebiografia de um artista plástico, Fernando Fiuza,
um grande artista plástico mineiro que nós tivemos e que foi uma história muito também assim, bem rápido aqui. A gente fez um filme sobre ele, era um cara com quem eu trabalhava, né? Eu dividia a mesa da redação com ele e comecei a fazer um filme sobre ele, mas foi na época que a saúde dele piorou um pouquinho. Esse filme está no YouTube, tá, gente? Vocês podem assistir. Chama O Homem Roxo e ele veio a falecer 3 dias antes do filme ficar pronto. Que loucura, Duque. Na verdade, assim, foi uma história, parece... A sensação que eu tive é de que uma pessoa que viveu para virar filme. Né? Então, na verdade, bonito. O filme é maravilhoso, que é ele contando a história dele em primeira pessoa. O filme ficou pronto na quinta-feira, que 3 dias, não, foi no dia seguinte. O filme ficou pronto na quinta-feira, ele já estava internado. Quando a gente ia ligar para ele, para falar assim, Fifius, o filme ficou pronto. Na sexta-feira ele deixou esse mundo. Né? Então, mas uma grande homenagem. Uma grande homenagem. Então tá lá no YouTube, gente, quem quiser assistir aí. Tá bom. Ó, eu não vi ainda não mostra ainda não. O que vocês estão achando, Daniel, muito Duque? Bom, muito bom. Tá rolando? Ah, então tá bom. Segura aí. Agora, Daniel, eu queria que você falasse desse... É uma premiação? O que você trouxe aqui pra gente? Então, eu trouxe para mostrar aí um troféu de um evento de tatuagem, né, que eu havia falado anteriormente. Mais para... Né, onde que foi o evento? Esse evento foi um evento online, né? Porque foi na época da pandemia, né? Sim. Porque como eu sou mais novo até no universo da tatuagem também, eu peguei grande parte da minha carreira foi dentro da pandemia também. Caramba, hein? Então, os eventos tiveram que se reinventar na época da pandemia, criar formas de não parar, né? E fazer de uma forma online, né? Que foi muito interessante também, porque acaba que consegue abranger o país todo, até outros artistas brasileiros que estão fora do país também conseguiram participar. Então, mais democrático. Interessante, inclusive até os jurados também, porque normalmente o evento de tatuagem, ele conta, quando é presencial, ele conta com 3 jurados, que tem um conhecimento ali, um respeito já né, no cenário da tatuagem, e que vão julgar todos os estilos, que não é sempre certo o número de estilos por evento. É meio que amplo, mas fica em torno de 10, 12 estilos. Mas aí o online, o interessante é que eles colocaram um ou mais jurados para cada especialista em cada área. Ah, que bom. Então você tem uma avaliação bacana ali. Então isso aí foi até para salientar, né, um pouco sobre a importância do evento, não pela competição, mas pelo aquilo de bom que pode te agregar, né? Perfeito. Que é o que eu tinha falado antes, que é aquela questão do seu momento criativo e também de fazer um network, conhecer artistas de outros estados, de outras cidades. Isso aí foi interessante porque a partir do online eu conheci artistas, por exemplo, do Sul. E quando eu fui lá num presencial, eles me receberam. Eu fui sozinho, sem ninguém daqui, peguei um stand lá, sozinho também, e aí lá eu passei a conhecer os amigos do Sul, fiz várias pontes bacanas, e aí quando eles vierem aqui, eles vão também ser bem recebidos da mesma forma, porque quando eu fui lá, eu fiquei na casa deles, tatuei no estúdio deles, eles me apresentaram a cidade, me levaram nos pontos turísticos daqui, da mesma forma que eles viessem aqui, eu levaria eles na Pampulha, levaria no Papa, para comer um pão de queijo, eles fizeram o mesmo passeio. Fui comer uma carne lá gigante com eles lá. Tá no seu Instagram lá, gigante. Tá no Instagram lá. Com batata frita. Foi bem tratado, porque cara. Porque é uma coisa, tipo, meio que típica pra eles lá. Então, isso, gauchão, tipo, eu nunca nem imaginaria, pô, comer uma parmegiana daquele tamanho, gigante, cara, de 1 quilo. É mesmo. Muito bom, muito até legal. Mais que 1 quilo. Mas aí... Então aí vocês ganharam, né, esse troféu. Exatamente. Agora, você estava mostrando para os dois, e aí queria voltar contigo, Felipe. Daqui a pouco a gente mostra a caricatura, mas você tem também um outro trabalho que você faz, que é escultura caricaturizada, caricatura. Como é que seria chama? Uma escultura caricatural. Ah, caricatural, tá. Como já tem um traço mais para caricatura, né, e é interessante, nem todo escultor desenha assim, isso. Né? Mas isso foi legal, assim, no caso de fazer a escultura caricatural, por já ter uma noção da caricatura, já ter esse traço. Então, serviu como base ali, bem interessante. E eu achei maravilhoso, né? Assim, os trabalhos que você faz ali, né? E tem uma coisa da cor também, né? Aí já tem uma coisa assim de pintar. Exato, tem os processos, né? Eu faço a escultura na massa, que é a oil clay, às vezes também numa cera, né? E depois passo o processo de molde, que é o molde em silicone,
faço o molde normalmente assim bipartido, né, para tirar as duas faces ali, e a matéria-prima final normalmente na resina, né. Então ali depois são várias etapas. Aí depois eu preparo a peça, jogo um primer ali para dar um fundo, e aí vem com a pintura manual. Manual? Então, caramba. Algumas técnicas, algumas partes eu uso um pouco da aerografia também, né, para dar aquele fundo mais volume. Mas a parte assim, dos detalhes, as nuances, assim, tonalidades, é tudo manual. Tá, muito bom. Vamos lá então, ver o que temos aqui, né? Sua caricatura. Ah, gente, ótimo. Um sorrisão enorme, né? Olha lá, mostra aí. Ah, cara, que barato. Sim. Adorei, viu? Adorei. Obrigado, muito obrigado. Valeu. Para você, e por que o tempo de 6 minutos? De onde é que vem isso? Então, na verdade, eu fui baixando de 10 para 6 minutos para ser algo mais atrativo para os eventos. Essa seria a definição. Aquilo que eles falaram do desafio, né? Trabalhar sob pressão. Exato. Então, normalmente, hoje nos eventos, eu fico cerca de 2 a 4 horas no evento. Pesado, hein? Aí faço 2 horas, uma pausa ali para descansar, aí mais 2 horas. E de 6 em 6 minutos, levando esse tempo em conta, ou seja, em 1 hora eu entrego 8 a 10 caricaturas. É muita coisa. Então, eu calculando isso, entregando cerca de 40 a 50 caricaturas numa noite, eu vi pelo feedback do público que ficou algo mais atrativo. Assim, isso. E o que você dá conta também, porque tem um limite. Perfeitamente. Né? O máximo que eu fico no evento são 6 horas. Assim. Uau, 6 horas? Mas teve uma situação, curiosamente, e foi até em Santa Catarina, em Itajaí. Cara, tinha um amigo meu, coincidentemente, seu xará, Elias Teles. Cuidado com os amigos. Eles colocam a gente numa fria. Do humor, né, e tudo. Ele chegou e falou assim, não, pessoal, pode vir pra fila, ele vai desenhar todo mundo. Não acredito, cara. Amigo, hein? Muito amigo, hein? Que amigo é esse, né? Cara, e aquela galera que estava acompanhando. 300 pessoas 300 na fila. Pessoas. Meu Deus do céu. Eu falei, cara, você é louco. Avisa o pessoal, fala que não dá pra desenhar todo mundo. Mas tinha um pessoal, inclusive de outros estados, né, participando desse evento. Aí teve uma senhora lá que eu até me comovi com a situação. Ela falou assim, ó, eu volto à noite, mas você faz a minha caricatura. Nossa Senhora! Tem aquela questão também, né, porque a gente também faz caricatura e você sabe que tem pessoas que são mais fáceis de fazer. Legal. Tem pessoa que talvez 3 minutos é suficiente. Isso, verdade. Tem algumas pessoas que com 3 minutos já está pronto. Então você vai... Tem pessoas que pedem uma caricatura, né? Às vezes na rua, assim, passeando assim, eu vejo a pessoa, fico olhando, já teve caso da pessoa falar, o que foi, cara? Eu não, só estou pensando aqui numa caricatura aqui, no Tem hora que você oferece a caricatura, porque é tão caricaturável, Sim, né? Gente, que barato. Me conta uma coisa, festa, por exemplo, aniversário, já te chamaram alguma vez? Bastante, festas de 15 anos, aniversário, casamentos, eventos empresariais, todos esse tipo de evento, até velório se precisar, eu vou fazer caricatura. Brinca, cara, que barato, velho. E você desenha lá, e eu imagino que deve juntar um monte de gente curiosa, deve fazer um evento dentro do evento, né? Às vezes eu chego no evento, pessoal até não ver a primeira caricatura, fica meio assim, o que esse cara vai fazer? Tá fazendo aqui, né? Depois que eu faço a primeira, leva lá, mostrou na mesa lá para os amigos e tudo, aí vem aquele pessoal, vem todo mundo querendo fazer. Felipe, alguém já te devolveu a caricatura, não gostou, ficou bravo com você? Já, né? Teve uma oportunidade, eu trabalhando ali na Feira do Mineirinho, durante muito tempo eu ia lá fazer as caricaturas, o pessoal abriu, cedeu o espaço, não pode ficar à vontade, para você oferecer para as pessoas, né? E aí, eu, numa oportunidade, mas falei, não, essa não é eu não, rapaz. Não vou te pagar. Costumo brincar que é uma profissão de risco, literalmente, né? Em festa, evento, a pessoa tá bêbada, aí já começa a ficar mais difícil. Você faz uma caricatura direita aí, rapaz. Cara, que barato. Você já pensou em ensinar outras pessoas? Sim, inclusive eu estou elaborando um curso, né, até vendo vários cursos online, né, que o pessoal tem desenvolvido, eu estou elaborando, até porque a caricatura em si, meio que eu busquei algumas referências, né, como por exemplo aqui em BH tem um cara que eu admiro demais o trabalho dele, o Camaleão, tem um cara que é o Rui Duarte também, de Portugal, eles são referências para mim na caricatura, né.
Então, a partir disso ali, dessa ideia, eu comecei ali a fazer, né, nos eventos, as caricaturas. Eu até confundi, já achei que era o Daniel, mas é você que trabalha com um projeto com síndrome de Down? Perfeitamente. Que projeto que é esse? Então, ali no Cidade Nova, né, o Viva Down, então eu vou lá uma vez por mês atualmente, né, mas antigamente eu ia semanalmente. Agora, uma vez por mês eu vou e faço a caricatura lá dos alunos. E eles desenham também, não é? Isso que é legal e interessante quando o Duque estava falando sobre assim, quando a gente é criança, a gente faz o desenho e aquilo pra gente é importante, né? Eu achei legal porque na primeira oportunidade, assim, eu vi que eles tentavam fazer o máximo no desenho ali. E não saía um desenho, vamos dizer, tecnicamente muito Perfeito. bonito. Mas eu falei, que legal isso aqui, ó. Vou pegar esse aqui e vai ser o personagem dele. Aí criamos o nome e aí a gente chegava nas aulas, né? Aí eles mesmos sugeriam os nomes, a gente começou a criar histórias. Ainda não foi para uma parte assim, como é que eu posso dizer, consolidada, no sentido de transformar numa história impressa, sabe? Isso. A proposta era essa. Não. Mas a ideia em si era bem interessante. Eu tenho desenvolvido isso. Muito bom, parabéns, viu? Muito Obrigado. legal. O Daniel, e você, eu fiquei impressionado com a questão da luz. Você tem um trabalho com a luz na sua tatuagem. De onde é que vem isso, assim, cara? É muito interessante. Pô, então, isso daí é o que a gente já havia falar mais cedo também sobre a visão, né? É a forma que eu gosto de olhar para a imagem, a forma que eu gosto de sintetizar ela na pele. Às vezes, o máximo que eu puder, se eu pegar um realismo, né? Na verdade, o estilo que eu faço pode ser chamado de realismo, mas dentro da tatu fala preto e cinza. Porque é um realismo, é uma imagem, uma foto, né, que você pode tratar da forma que você quiser. Então você tem uma liberdade ali de modificar alguma coisa, ou então acentuar mais uma luz, ou então uma sombra, para poder destacar mais. Então eu gosto de, o máximo que eu puder, estourar uma luz e destacar um bloco preto de sombra, para poder dar mais volume para a imagem. Perfeito. Eu vou gostar de trabalhar Parece um 3D, isso. Então, cara. por isso que é o que você falou, né? Da luz, é o que te chamou a atenção, né? Mas aí vendo aos olhos de quem pratica isso aí diariamente, é essa questão de, às vezes, simplificar uma coisa, ou aumentar a outra, para poder dar esse efeito de realidade, de volume, aumentar o volume mesmo. Isso. Você já pensou em ensinar as pessoas? Como é que é isso? Cara, então... Já fez isso alguma vez? Diariamente a gente faz no estúdio, com o outro, né? Tipo, a gente troca esse conhecimento, né? Então, uma coisa que eu sei ali, eu tô passando adiante, eu tô buscando outra coisa com um amigo ali, mas no caso letra, né, que eu faço há mais tempo, muitas pessoas já me pediram e eu já deixei um pouco de lado em relação a isso aí, porque eu tô focando mais no estudo do realismo hoje em dia. Mas aí, futuramente, eu pretendo, com certeza sim, à medida que eu for adquirindo ainda mais conhecimento, né, participando de mais eventos, de mais convenções, adquirindo mais conhecimentos espalhados por aí, né? Porque cada região que você vai, você aprende um pouco, cada ida no estúdio ali, você aprende um pouco. Então é muito bom você estar tendo esse contato aí com quem viaja bastante, de estúdio para estúdio, cidade para cidade, que cada tem uma manhãzinha ali, né? Que dá para você aprender. Então, quando eu já tiver uma carga bastante, né, rica em conhecimento aí, que eu vou querer passar adiante. Muito bom. Duque, você já fez isso, né, de ensinar outras pessoas? Rapaz, a gente está falando de formação acadêmica, na verdade não existe curso, né, de charge, caricatura específico. Em 2008, eu sugeri na Escola de Belas Artes, eu já havia formado e eu dei um curso de extensão. Olha! Durante os cursos de extensão na Federal são de 6 meses. E aí, cara, foi muito legal, assim, porque eu dei um curso de extensão de charges, cartoons e caricaturas. Bem específico. Bem específico. E na época eram 12 ou 15 alunos. Houve algumas resistências, a gente terminou o curso com 12 alunos. Eram 15 e terminamos com 12 alunos. E foi muito legal, porque o trabalho final era produzir uma charge, um cartoon para participar de um salão. Olha, de humor. Que ótimo. Então tinha um salão de humor. Com temática? Não era temática, era tema livre, um salão de Paraguaçu Paulista. Ah, tá. Houve um salão de humor que eu tive a oportunidade de ganhar lá 3 vezes. E aí dessa vez eu disse, não, eu não vou participar desse salão não, já ganhei lá 3 vezes.
o nosso trabalho final vai ser cada um produzir um cartoon. Cara, a gente produziu em conjunto esse cartoon. Todos foram selecionados para o salão. Poxa. 2 receberam um prêmio de menção honrosa e 1 recebeu o prêmio de segundo lugar, que é o Bruno Lanza, que hoje é o chargista do BHZ. Que barato, então, cara. assim, na verdade, eu posso dizer assim que o Bruno, ele surgiu, porque na época ele também não tinha nenhuma formação, então foi por meio desse curso que ele entendeu um pouco do universo da charge do cartoon e hoje ele é um chargista. Muito então, bom. assim, por culpa minha, ele virou chargista. O Duque, eu queria te agradecer também, porque nos momentos que a gente viveu muito difíceis no país, né, de muito radicalismo e de coisas meio absurdas sendo ditas e colocadas, você era um oásis pra gente, sabe? Para quem queria manter uma certa civilidade, algumas questões democráticas no país. Então, muito obrigado, viu, Duque? Cara, os últimos anos não foram... O obscurantismo era muito grande. Né? Os últimos anos foram desafiadores pra gente. Porque o humor, o humor, ele é o absurdo. A gente ri do que é absurdo. Quando você vai contar uma piada, por que você ri? Porque aquilo é absurdo. Só que foi desafiador por humorista, porque o absurdo passou a frequentar Era a realidade. Nossa. E aí você para e pensa, cara, para onde é que eu vou? Eu até uso uma figura muito interessante, que era o Justo Veríssimo, personagem do Chico Anísio, que tinha uma frase que todo mundo ria, que era: eu quero que o pobre se exploda. Aquilo era engraçado porque vem de um personagem de humor. Né? A gente tinha a claque de humor, né? Na hora que ele falava isso, eu quero que o pobre se exploda, todo mundo ria. Tinha um Caco Antibes também, que era do Sai de Baixo, Sai né? de Baixo, que eu quero que pobre tem tudo que... ele falava alguma coisa assim, e aquilo era engraçado, porque vinha de um personagem de humor. Mas, de repente, veio, por exemplo, um momento que um ministro falou: os empregados estavam tudo viajando para Nova York. Assim, porra, desculpa que eu tô falando. Não, porra. E aí, o porteiro está na faculdade, mesmo ministro como é que você vai fazer piada disso? Porque a piada passou a frequentar a realidade. Essa é a menor dos absurdos que foi feito. Fora outros absurdos incontáveis, inimagináveis, que você imaginaria que figuras públicas fossem. E aí, por humor, foi muito desafiador. Porque muitas vezes bastava desenhar a realidade que você já estava produzindo uma charge, um cartoon. E nem sempre a charge trabalha com humor, ela leva uma reflexão também. Exatamente. Às vezes era pesada, mas era assim, nossa, é isso que a gente está passando, é isso que a gente está sentindo. Então, assim... A questão da fome, por exemplo, você explorou muito isso de uma forma muito as consequências, né? Porque todas as ações e atitudes de um governo, ela tem as consequências, né? Tem. Então, a pandemia nem se fala, né? O que causou não só quando a gente trata do governo aqui, né? Do que foram esses últimos 4 anos, mas de uma forma em geral, o que as redes sociais também trouxeram, né? Que é algo que a gente vai ter que resolver, porque não dá para a gente ficar convivendo com uma produção de notícias falsas que afetam diretamente a vida das pessoas. Né? Sim. Você teve no caso nos Estados Unidos, por exemplo, de um sujeito que bebeu desinfetante porque um Trump, presidente falou que beber desinfetante matava o vírus. Né? E o cara bebeu desinfetante e morreu. Não pode, né? Então, assim, há um limite nisso. Não pode. A civilidade a civilização tem um limite. Não dá. Então, assim, foi desafiador. Muito bom, mas sobrevivemos. Sobrevivemos. Né? Muito bom. Vamos fechar, cada um deixando seu contato, começando contigo, Daniel. Então, pode me encontrar no Instagram lá, Saad Tatu, S-A-A-D, mudo, Tatu é T-A-T-T-O-O. Perfeito. Saad Tatu. Instagram muito legal. Daniel Saad. Tem a sua produção e tem as suas viagens, né? Tem tudo lá. Tem um pouquinho de mim lá também, mas bem pouquinho. A comida lá tem lá. dos gaúchos. Tá registrado. Obrigado, querido. Parabéns, muito obrigado pelo convite. Mandou bem demais, tá? Muito obrigado. Agora no final já tá soltinho, igual o arroz da mamãe. Te aprendendo. Tamo junto, viu? Muito bom. Valeu. Duque, como é que a gente te encontra? Pois Duque Chargista em todas as redes sociais, que algumas eu já estou até pensando em sair, mas enfim. Redes antissociais também, né? Exatamente. Duque Chargista, tudo junto, né? Que o Chargista, na verdade, virou um sobrenome, né? Duque Chargista, e eu criei na verdade, eu tenho um outro perfil que é o Duque Só Futebol, que até em função dessa confusão que a gente teve, que eu tenho 2 trabalhos, né? Um que era muito associado à política social e o de futebol.
os dois acabava que dava choque. Porque é muito complicado ao mesmo tempo você falar de tragédia da Covid e depois você colocar uma charge do Cruzeiro ou do Atlético ganhando. Campeão, é incompatível. E aí eu criei um outro Fez perfil chamado Duque Só Futebol, que aí é só com as charges de futebol. Muito bom. E tá na Itatiaia agora, né? Exatamente. E continua no Dom Total também? Não, ou o Dom tá... também foi um portal que acabou também, né? É, Na verdade, ele chegou ao fim ali. Tá bom. Obrigado, viu, Duque? Parabéns. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez e estamos às ordens sempre. Muito bom, legal demais. Bom, o Duque já deu todas as dicas aqui, agora é contigo, Felipe. E aí, como é que a gente te encontra? Nas redes sociais, Instagram, né? Caricatura Felipe Soares. Boa, legal demais. Tá valendo para tudo quanto é evento, né? Sim. Então tá. Agora passa para cá, né? Aí, a sua caricatura, um presente para você. Coloca num quadro, hein? Muito obrigado, viu? Legal demais. E é com ela que eu vou encerrando o programa de hoje, ó. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu, ó, sobrei. Valeu. Show. Valeu.